o que seria um bom projeto de estrutura? O que é que um bom projeto de estrutura tem que alinhar para que ele seja interessante para o cliente, para você, para a segurança, que é em primeiro lugar, e para a economia, porque todos esses fatores a gente analisa juntos, né? Sim. Eu diria assim, que um bom projeto de estrutura, ele engloba... Primeiro, não se pode abrir mão da segurança. Obviamente que a segurança é em primeiro lugar. Mas além da segurança, a estrutura, ela tem que ser uma estrutura que ela trabalha bem. O que é que eu digo que trabalha bem? Ela é em serviço, ou seja, ela é em operação. Então, não necessariamente a gente pensa assim, não, a segurança é não cair. Não apenas isso, claro que não pode cair. Mas cair é o que não pode acontecer de jeito nenhum. A não ser que seja programado para cair, né? Tem engenheiro que derruba, né? É isso. Mas às vezes a estrutura, ela não cai, mas ela causa... O que ela causa? Ela pode causar, digamos assim, patologias, né? Então ela pode se deformar muito, né? A gente tem deslocamentos. Até interessante, eu escutei de um engenheiro que, assim, não é só ser inseguro, é parecer inseguro. Se ele parecer inseguro, já é uma falta de segurança, porque aquela sensação vai passar para o usuário, né? Então o usuário tem que se sentir bem, né? Assim, você vê aquela viga, né? Aí você vê ali, como diz o popular, a viga selou, né? Você vê ela com aquela... O ferro bucho embaixo, na laje, você pisa, você sente uma vibração. Isso aí causa desconforto, né? Então, como você disse, não está parecendo segura, né? Mas pode não cair ali, não tá, vai sustentar. Outra coisa também que acontece, ela está com fissuras. Muitas vezes ela fissura, tem até fissuras, até com abertura significativa, não é que ela vai cair, mas você olha assim, a estrutura está rachada, né? Assim, aquela viga está rachada, aquela laje está apresentando rachaduras. Então, assim, é uma estrutura que ela não vai cair, pelo menos daqui a pouco tempo, né? A não ser que desenvolva algum processo corrosivo e tal. A não ser que não se faça nada de correção, isso, né? Mas ela não está tendo um desempenho, né? Uma estrutura também que muitas vezes, que às vezes a gente não pensa, é uma estrutura que permita a passagem do som, né? Que ela não, sabe, ela não dá aquela... Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem clássico aí, que não tem nada a ver com estrutura de concreto, né? Que é aquela ponte de vidro. Que tem na China, tem na Europa, né? Aquela bicha ali, vai passar aquela... E aí teve uma casa aqui que fizeram acesso de um ambiente que era uma passarela de vidro com uma chapa de vidro. E muita gente não acessava o ambiente porque não tinha coragem. É seguro. É seguro. Mas não parece seguro, né? É a mesma coisa de você falou aí de uma patologia, e assim, quem se dedica um pouquinho a estudar construção, sabe que são dezenas, quem dirá milhares de tipos de patologias só no concreto, né? Assim, possibilidades. E se você ficar com aquilo ali aparente, causa uma sensação ruim, né? Então, assim, não é que vai cair, mas que não seguiu exato ao calculado, né? Então, assim, uma estrutura boa é quando ela é segura, e o que mais? Parece segura. Ela parece segura, então ela não tem, por exemplo, o nome técnico é deslocamentos, ela não tem deslocamentos significativos que possam ser percebidos a olho nu, né? E nem digamos assim, os elementos que estão sobre ela, como por exemplo a alvenaria, ela também não sente esses deslocamentos. Ou como a gente fala, deformação, mas não seria um nome assim muito técnico. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui em Fortaleza, por exemplo, houve uma época quando você começou a usar lajes nervuradas, né? Começou a aparecer laje nervurada, então começou a sair de lá aquelas lajes de 4 metros, né? 3,5 metros, 4 metros, 5 metros, para lajes de 6 metros, 7 metros, lajes de apartamentos. Então o que aconteceu? Nessa época, os engenheiros eles estavam muito preocupados com a segurança, mas ele não estava muito preocupado com a questão da estrutura em serviço, como a gente chama, estrutura em serviço. Então o que acontecia? Muitas vezes essas lajes, ela dava uma flecha muito grande e ela descia tanto que as alvenarias que estavam sobre elas trincavam, porque a alvenaria não aguenta abuso.
Então assim, ela iria cair? Não. É segura quanto digamos assim, ao colapso. Ela não está correndo nenhum risco de colapso. Mas ela, digamos assim, ela deformou tanto que a alvenaria sentiu e trincou. Teve caso aqui em Fortaleza, ninguém me ensinar o nome, que me contaram, que apartamentos de luxo sobre lajes grandes, que quando se deformou, que colocou, abriu um espaço, às vezes, na sala, entre a sala e o gabinete, entre a sala e o primeiro quarto, dava para passar uma régua. Ela descolou. Né? E assim, você está falando, é um 2 milímetros, né? Isso, mas dava para passar uma régua. Mas para a construção civil, isso não é aceitável. Não é aceitável. Então, assim, hoje tem essa consciência. Então, assim, às vezes o cliente não entende, porque, por exemplo, quando nós tivemos a norma ela vai sempre em constante evolução. As normas anteriores, a 1980, ali 78, 80, né, elas não tinham muito essa preocupação, por exemplo, da durabilidade, né? Então tem esse detalhe, a construção tem que ser durável. É mais um item aí de uma boa estrutura. Então isso aí, a gente não se preocupa muito com os cobrimentos. O que é o cobrimento? É a distância da face do elemento até a armadura. Então eram cobrimentos menores, aqui Fortaleza é uma cidade com agressividade ambiental alta, né, de média alta. Um exemplo que é emblemático aqui é o edifício André, né, que sofreu uma corrosão extrema ali. Claro, a gente não está entrando em mérito do profissional, do que aconteceu ali, mas se você deixar a estrutura, é aquilo que vai acontecer, né? Sim. A maresia atravessa aquela capa de concreto que cobre o aço, a armadura lá, e vai corroer lá dentro, né? Isso, então uma maneira de proteger a estrutura é jogar esse aço mais para dentro, né? Ter mais concreto entre ele e o ar. Entre ele e o ar. Então isso aí deixa as peças mais robustas. Então as pessoas não entendem por que antigamente fazia a coisa mais econômica, mas não durava tanto, entendeu? Então tem essa questão. A partir de 2003, né? Então a gente já tem aí a durabilidade, segurança, né? A aparência de ser segura, né? Você falou aí do uso. O uso, né? A funcionalidade dela, né? Em uso ela tem que realmente passar essa sensação. O toque-toque, né? Que a laje nervurada também, como ela é bem mais esbelta, né? O toque-toque que eu falo é a pessoa andar no apartamento de cima e você escutar no de baixo. Apesar de você ter um forro de gesso, mas como ela era mais fininha, aquele som vibrava e ela é como... Quem já viu uma laje nervurada é como se fosse uma bacia ali virada para baixo. Uma bacia. E ela, não sei se tem estudo para isso, mas ela deve amplificar o som, direcionar o som aqui para baixo, né? As primeiras lajes nervuradas, eu participei muito desse projeto, porque eu era estagiário do Das Carvalho. Pra você ter ideia, a nervurinha começava com 4 centímetros e ela abria até 8, as primeiras. Então tem muito prédio aqui em Fortaleza que a nervurinha começa com 4, vai para 8. Hoje a nervura começa com 12,5. Então já é uma... Ela é mais robusta. Então até mesmo para a questão do incêndio, né, do fogo, a resistência ao fogo, ela teve que engrossar. Então é outro item. É outro né? item, a resistência ao tempo fogo. E resistência ao fogo. Então assim, acaba que por isso que às vezes as pessoas dizem, rapaz, isso é uma casa ou é um prédio? Você vai fazer isso aqui. Então causa isso por quê? Porque uma coisa é você construir, como você citou, eu posso construir algo de alvenaria, uma alvenaria estrutural. Esse é um tipo de sistema estrutural, alvenaria. Só que algumas arquiteturas elas são um pouco incompatíveis com as alvenarias estruturais. Então a alvenaria estrutural é aquela coisa mais, sabe, aquele caixote, aquela coisa, não tem tantos balanços, não tem assim... Até mesmo prédios, que há patologias grandes, pequenos prédios foram feitos aqui, que tem elevador e que foram feitos com alvenaria estrutural, sabe, a vibração do elevador. Então, moradores relatam, sabe, de fissuras entre a parte do elevador e a parte do prédio. Então, assim, tem uma série de... Então assim, é importante a gente colocar que aí isso é um item que está no meu questionário com o meu cliente. Né? Que tipo de casa você quer? Isso. Se é uma estrutura, que eu digo que é uma casa convencional, que é pilar de concreto, laje de concreto, e aí pode ser concreto laje nervurada, né? Se você vai para um steel frame, que é aqueles perfis de aço, né? Para quem vê o sistema americano aí nesses programas, tem muito ele, que é o wood frame lá, né? Você só troca a madeira pelo aço, né? Você vai de alvenaria estrutural, então já é um item que eu já vou perguntar ali pro meu cliente, por quê?
muda a concepção, né? Então, assim, você Muda falou a isso. concepção, Se a pessoa me disser, Regis, eu quero uma casa de alvenaria estrutural porque o custo dela é menor. Você tem que pensar a casa toda com aquela solução. Sabe como é que eu comparo, Regis? É o seguinte, tu quer entrar dentro de um castelo ou de uma catedral? Uma catedral gótica. Então, o castelo, ele tem aquelas paredes espessas, pequenas aberturas, aquele negócio assim. Seria uma alvenaria estrutural. Uma catedral gótica, muitas aberturas para entrar aquela luz, né? Então, muitos vitrais, uma estrutura muito esbelta, que vai alto, seria uma coisa de concreto, né? Então, assim, para comparar, tu quer morar dentro do castelo ou de uma catedral?